Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. No nosso programa de catequese, a gente não tem uma aula específica para falar de Pentecostes, né? Mas eu queria fazer um comentário bem breve, né? A aula é longa. Não vou me alongar muito nisso, né? Mas convidando para que a gente no dia de hoje tente ter uma oração mais estreita de relacionamento com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Com o Espírito Santo, principalmente no que diz respeito à docilidade a Ele, né? O que é a docilidade ao Espírito Santo? A docilidade é estar atento para as luzes que o Espírito Santo sempre lança nas nossas vidas, né? E estar também com o coração aberto para aderir a elas, né? Para que a gente ouça e tenha a docilidade de corresponder. O Espírito Santo às vezes vai lá e fala: olha, agora é hora de você fazer tal coisa, né? Começa a sua tarefa mais enfadonha e você, mas fazer esse troço é tão chato, vou fazer outra coisa. Não, eu obedecer também, né? Essas luzes que o Espírito Santo vai dando pra gente, em especial no dia de hoje, né, de Pentecostes. A gente vai ter lá as aulas sobre os mandamentos, né? O terceiro bloco, o bloco sobre a lei. A gente vai falar bastante do Espírito Santo daqui a pouco, nesse bloco, né? A gente está nas catequeses de Deus Filhos, vamos ter as catequeses de Deus Espírito Santo. Vamos falar na aula dos sacramentos, quando falarmos do sacramento da Crisma, né? Mas não era isso que eu estava querendo dizer agora. Era nas aulas dos mandamentos, quando a gente falar do terceiro mandamento, que é o guardar domingos e festas, né? Guardar domingos e festas não significa apenas ir à missa ao domingo, né? Mas também ter um dia para ter uma atenção mais voltada para Deus, né? É um dia para você estar um pouco mais interiorizado, né? Não é que você vai ter todos os seus domingos serão dias de monge, que você vai viver na clausura ali, não, mas tá ainda mais atento para o que o Espírito Santo diz, né? Você se dedicar um pouquinho mais à oração, né? A gente fala aqui na catequese que o cristão ele deve ter um momento de oração diário. Todos os dias a gente deve reservar alguns minutinhos para fazer oração, né? Se você tem pouco tempo, está começando na caminhada, bota aí 10 minutos que seja, né? Acho que menos que 10 minutos é muito pouco também, né? Mas às vezes mais do que meia hora dedicada à oração, a chance de você se distrair na sua oração também é maior, né? Então algo entre 10 e 30 minutos é recomendado. Colocar numa oração da manhã, uma oração da tarde, mas em especial nos domingos, né? Porque qualquer um que tem vida interior sabe que às vezes, durante a semana, no dia a dia, vai ter dia que, puxa, hoje foi complicado fazer oração, né? E aí é interessante você ter uma imagem de Nossa Senhora no seu celular, né? Eu tento botar na tela de abertura aqui do meu celular uma imagem de Nossa Senhora, porque quantas vezes a gente pega o celular e olha ao longo do dia, né? Para ver o WhatsApp, para ver o e-mail, para olhar o Waze, né? Então, se cada vez que eu olhar o meu celular eu vejo aqui uma imagem de Nossa Senhora, eu me lembro de pelo menos fazer uma ejaculatória para Nossa Senhora, né? É uma forma de você tentar colocar um segundinho de oração no seu dia. Então, vai ter dias que a oração forte, né? Você fazer ali 20 minutos, 15 minutos de oração mental vai ser mais difíceis, né? Embora você deva tentar se organizar para isso. Mas vai ser um dia que vai ser, olha, quando você estava indo para o trabalho, a tua esposa te liga, olha, o garotinho aqui, foi quarta-feira, subiu não sei aonde, caiu e abriu um talho na testa, tem que levar para tomar ponto, né? Então vai ter dia que as coisas vão sair da rotina. E pode ser que a oração fique prejudicada nisso, mas a oração vai ser um momento no meio do teu trabalho, no meio dos seus afazeres, um olhar para Deus, né? Uma imagem de Maria ou um crucifixo que você tem, né? Quem é profissional liberal, né? Ou quem tem empresa pode ter aí um crucifixo na sua sala. Às vezes, aonde você trabalha, ali na baia que você tem,
não deixam você ter ali um crucifixo na parede, mas você pode ter um pequeno crucifixozinho que você coloca ali na tua mesa de trabalho e de vez em quando você olha para ele. É uma forma de você sobrenaturalizar o seu dia. Mas nos domingos, principalmente, né, até por a gente, em geral, não trabalhar nos domingos, para a gente ter mais tempo livre, né, que coloque um pouco mais de oração, né, e que hoje, especificamente, busque esse relacionamento com o grande desconhecido, né, com o Paráclito, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, de qual as Escrituras nos falam muito pouco, né, mas que é fundamental como relacionamento para que a gente desenvolva, né, a nossa santidade. A gente falou naquelas aulas lá de Deus Criador, né, que todas as três pessoas da Santíssima Trindade fazem todas as coisas que Deus faz ad extra, né, fora de si mesmo, mas é mais próprio do Espírito Santo ter esse papel de santificador, né? A gente atribui mais ao Deus Pai a criação, ao Deus Filho a redenção e ao Deus Espírito Santo a santificação. Então que a gente trabalhe isso no dia de hoje, né? Essa abertura ao Espírito Santo, né? Que bom que a gente começou com essa oração, né? Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Então o que o Espírito Santo está me pedindo neste momento, né? Como eu dou o meu fiat pessoal ao Espírito Santo neste momento? Para que lado ele vai me levar, né? O Espírito Santo sopra da onde quer, né? Para que lado ele vai me soprar? Para onde eu devo dirigir a minha vida, né? Pelos ventos do Espírito Santo, e não como o Paulinho da Viola fala naquele samba, né? Não sou eu quem me navega é o mar, é ele quem me carrega como se fosse levar. Não, a vida do cristão não é uma vida num mar a esmo, sem ter rumo. A nossa vida tem rumo, e essa direção é o céu, e o Espírito Santo é essa vela que sopra, né? Para que alcancemos o céu. Costumamos dizer, né, que nessa ida para o céu valem os nossos esforços, né? O Pedro acho que falou na aula passada sobre essa questão das nossas obras, né? Obras que são amores, né? Os nossos esforços são válidos, mas os nossos esforços são remo, né? Se não fosse aquele vento do Espírito Santo na vela, nossos esforços não serviriam para nada, né? O Espírito Santo é muito maior, né? É ele que nos impulsiona, né, em direção à santidade, que não tenhamos essa docilidade ao Espírito, né? Como o profeta Samuel, né? Senhor, seu servo está aqui, te ouço, o que me pedes? Né? Ter essa docilidade ao Espírito Santo para saber o que ele pede de nós em cada momento, né? Para que a gente possa retificar a intenção, né? O que é retificar a intenção? Isso que eu estou fazendo pela intenção mais correta ou não? A gente já falou disso daqui, né? Em geral, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem uma intenção reta e uma intenção torta junto, né? É difícil ser só joio, é difícil ser só trigo. Em geral, as coisas vêm misturadas, né? Eu vou fazer tal coisa porque eu quero fazer isso direito e tal, mas às vezes tem um pouquinho de soberba ali também, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude a retificar a intenção, né? Fazer as coisas para Deus, fazer o que Deus pede na hora que Deus pede, para que você possa fazer o que deves e estar no que fazes, né? Fazer o que deves e estar no que fazes, né? Sim, né? Para que a gente tenha discernimento para o que eu devo fazer agora, e na hora que você está fazendo aquilo, você não fique com o seu pensamento em outras coisas, né? Tem um curso, né, que eu atuo, né, os primeiros passos, né? Eu dou uma aula nesse curso que é sobre educação de crianças de 0 a 3 anos. E eu falo, a minha aula é sobre o brincar na vida das crianças. E eu convido muito que os pais gastem tempo brincando com seus filhos, né? Eu vou dizer, olha, tem hora que não tem jeito, você tem que sentar a bunda no chão e brincar com seu filho. E quantas vezes a gente não faz isso, mas está ali brincando com o filho e a gente está pensando numa preocupação, né? Pô, meu paciente lá que está grávida, lá, que, olha o Lego aqui, menino, e tal, mas, pô, peraí, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Isso é ruim, né? É bom que a criança veja que você está ali para ela, né? Nem que seja alguns minutos do seu dia, né? Então, se eu devo gastar tempo com meu filho, que eu esteja com ele naquele momento. Então, isso é docilidade ao Espírito Santo também, discernir o que ele pede e aderir àquilo, né, com o coração todo. Ele me pede isso, eu vou fazer aquilo que eu devo, que é o que ele me pede, eu vou estar naquilo que eu estou fazendo, né? Não estou aqui na minha consulta, né? Eu estou falando contigo, estou te atendendo no meu consultório, mas aqui tem a janelinha do WhatsApp, aqui eu estou sacaneando o Tricolor lá, aqui mandando um meme de sacanagem pro Tricolor aí que perdeu ontem lá, não. Faz o que deves e está no que faz, foca naquilo que a gente deve estar fazendo. E hoje em dia,
com um monte de estímulos, né, que a gente tem por aí, né, essas... como é que chama? Acho que é pop-up, né, que abre assim na tela do teu celular, né? Desabilita esse troço. Isso é danado para tirar a nossa atenção daquilo que a gente deveria, né? Dentro do possível, desabilita isso, né? Para que a gente esteja no que devemos fazer e façamos, né? Façamos o que devemos fazer e estejamos naquilo. Faz o que deves e está no que fazes. Dito isso, vamos ao nosso assunto, né? A gente está no dia de Pentecostes, que a gente encerra o tempo pascal, mas hoje a gente vai fazer referência àquilo que começa o tempo pascal, né? Que é o 571. A gente teve as aulas, a gente está na Cristologia, né? Teve as aulas sobre a vida oculta e a vida de infância de Nosso Senhor. Em seguida falamos da sua vida pública, né? Concluímos a vida pública com a entrada em Jerusalém, né? E o que vai acontecer nessa estadia em Jerusalém? Vai acontecer sua paixão, morte e ressurreição, que são os próximos tópicos aí das próximas aulas, né? Então, estamos no artigo 4. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O Pedro mandou lá no nosso WhatsApp 2 trechos da Escritura, né? Esse trecho de São Marcos é toda a paixão narrada por São Marcos, né? Eu não sei, talvez alguém tenha dificuldade de entender dessa forma. Pô, ele colocou lá 14, ele botou uma barra embaixo, 15, 45, como é que eu leio isso, né? Essa forma é quando o trecho proposto da Bíblia para a gente ler, ele excede um capítulo, né? Então você bota esse underline ali embaixo, que olha, ele pediu para ler do 14, versículo 1 ao 15, versículo 47, né? Também no livro do Antigo Testamento do profeta Isaías, né? Do 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Né? São trechos mais longos, né? Eu não vou ler a paixão aqui de São Marcos, né? Mas eu convido que depois vocês leem em casa. A gente leu ela no Domingo de Ramos, né? A gente lê a paixão dentro da liturgia sempre em 2 momentos, né? Na sexta-feira da paixão e no Domingo de Ramos. Porque na sexta-feira da paixão é sempre pelo Evangelho de São João, né? A paixão narrada no Evangelho de São João. E no Domingo de Ramos é lido o Evangelho sinótico daquele ano, né? A missa ela se divide em 3 anos, né? Ano A, ano B, ano C. No ano A a gente lê São Mateus, no ano B a gente lê São Marcos, no ano C a gente lê São Lucas, né? Esse ano a gente está lendo São Marcos. A gente leu no Domingo de Ramos, e São João é um evangelho diferente, né? A gente classifica os 3 outros evangelhos sinóticos, né? Mas quem já teve a experiência de ler os 4 evangelhos percebe, né, que o tom de São João se distingue dos demais, né? E a tradição da igreja é muito rica, né, em tirar frutos disso, né, em fazer uma oposição entre São João e os demais, né? São João, além de ter um evangelho diferente, né, dos 12, ele foi o apóstolo que não foi martirizado, né? Tem aí Judas que se suicidou, né? Mas o próprio substituto de Judas, né? Quem foi o substituto de Judas? Foi Matias, também foi martirizado. Quem estava na missa de hoje, né? Hoje a gente leu a liturgia eucarística número 1, quando a gente vai falar dos mártires, né? A gente já cita ali o Matias como um dos primeiros mártires, né? Assim como São João Batista, né, foi o primeiro mártir aí do Novo Testamento, São João Batista e Santo Estevão, né? São João Batista ainda antes da morte de Cristo, né? O martírio, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois São Jesus Cristo, Estevão, né? Mas um dos primeiros a ser martirizado foi Matias. E São João não. São João ele teve uma vida diferente, né? A tradição conta que viveu recluso, morando com Nossa Senhora, fazendo aí aproveitando aquela passagem, né, da cruz, no próprio Evangelho de São João, né, que São João é aquele que não fugiu, né, também é outra diferença dele em relação aos demais. Ele continuou ali ao lado de Cristo na cruz, né, junto com Nossa Senhora, que estava ali de pé, e que Cristo vira para ele: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, né? A igreja interpreta esse convite como sendo extensivo de João a toda a igreja, né? A partir desse trecho do Evangelho de João, entendemos Maria como sendo nossa mãe também, né? Cristo atribuiu a Maria ser nossa mãe,
também espiritual naquele momento, não apenas mãe de São João, né? E a nós de sermos seus filhos, né? Mas em especial para São João, ele viveu isso de uma forma mais íntima, né? E viveu ali junto com Nossa Senhora, né? Que riquezas não tirou disso. Tem aí uma série aí que alguém me recomendou, que é um aplicativo no celular, The Chosen, não sei se vocês já assistiram, né? Assisti o segundo da série lá, ainda não vi a série inteira para ver se ela é boa mesmo, ou se tem alguma coisa meio torta ali no meio, né? Mas os 2 primeiros que eu tenho identificado, eu não vi nada torto não. E tem essa cena, né, de São João já mais velho, escrevendo o seu evangelho, e ele ali junto com Nossa Senhora, sentado na mesa, né? Mas não sei por onde eu devo começar. Começa, sei lá, da genealogia de Jesus. Não, com certeza Mateus vai começar por aí, eu não vou começar por aí não. Deixa eu pensar, eu quero começar antes, né? Então começa de Adão, não, eu quero começar antes, né? Eu quero começar antes. Até que ele chega, né? No começo era o verbo, né? O lindo prólogo dele, né? É interessante a série, né? The Chosen, eu só não recomendo ainda que vocês assistam, porque eu queria assistir ela inteira só para ter certeza que não tem nada ali meio torto ali contra a doutrina, né? Mas até onde eu vi não tem não. Pelo menos que eu tenha identificado. E então São João ele viveu ali com Nossa Senhora e teve uma vida mais parecida com que depois veio se tornar essa vida dos religiosos, né? A gente já falou disso aqui em aulas passadas, né? Quem são os religiosos, né? E toda a turma tem essa dúvida, então eu volto a repetir isso, né? Qual é a diferença de frei e padre, né? É tudo a mesma coisa, né? Qual é a diferença de frei, né? Ou irmão, né? Ou religioso, aí são sinônimos, né? E padre, né? Então o frei ou a freira, né? São pessoas que optaram pela vida religiosa, né? Por fazer aqueles 3 votos que os religiosos fazem, né? O voto de pobreza, o voto de castidade, o voto de obediência, né? Claro, todos nós... o padre também não tem que fazer isso tudo, né? Bom, todos nós cristãos somos convidados a isso, né? É claro que a pobreza, né? A gente vive daquela forma como a gente falou quando a gente explicou lá o começo do Sermão da Montanha, né? A pobreza, para quem é pai de família, né? Se dá principalmente no desapego, né? Em não estar preso ao material, em colocar o seu tesouro no céu e não nas coisas materiais, né? Assim, eu tenho 4 filhos, né? Eu preciso ganhar algum dinheiro para dar conta de sustentar minha mulher e meus 4 filhos, né? Então, eu não vou ser chamado a essa pobreza franciscana, que é um carisma próprio de um religioso da ordem dos franciscanos, que vive ali uma pobreza extrema, né? Mais material mesmo, né? No sentido, né? Então, o religioso, ele não tem nada seu, né? Aqui, quando a gente tem, né, uma festa, às vezes, agostiniana, a gente canta a regra de vida de Santo Agostinho, né, onde ele fala, né, nada próprio, tudo de vós há de ser comum, né? Então, o hábito dos religiosos, né, aquela roupa que eles usam, tem um pouco esse simbolismo, né? Nem minha roupa eu tenho mais, eu vou usar aquela mesma roupa que todo mundo usa, que é o hábito, né? O hábito faz o monge. Então, o religioso, ele não é necessariamente um padre. Ele pode ser um leigo, mas que optou por viver isolado do mundo, né? Isolado do mundo no que sentido? As coisas do mundo não me dizem mais respeito. Eu quero viver mais dedicado à vida contemplativa, né? Por isso que eu falei, no domingo não é que a gente deve ser um monge, né? A maioria, pelo menos acho que todos que estão aqui, somos pessoas de vida ativa, não somos pessoas de vida contemplativa, que é o que é próprio dos religiosos, né? E dentre os religiosos, alguns deles podem vir a ser ordenados e se tornar padres também, né? A nossa comunidade aqui de religiosos, eles são freis e também são padres. Poderiam não ser padres? Poderiam, né? O sujeito pode fazer os votos de pobreza, castidade e obediência, né? Castidade, eles não se casam, né? Nós que somos casados somos chamados à castidade também, mas a castidade própria dos casados, né? Eu vou ter relações apenas com a minha esposa e com mais ninguém. Isso também é castidade, né? O solteiro, ele é chamado a guardar o seu corpo para si, né? Só vai ter relações se vier a se casar, né? Todos os cristãos são chamados à castidade, né? Mas o religioso, ele é chamado ao celibato. Ele não se casa, né? O religioso, ele pode se ordenar ou não, se ele for homem, né? Se for uma religiosa mulher, ela não pode se ordenar, né? Ainda que seja uma questão aí que está aí nas internets da vida, essa questão da ordenação
das mulheres, né? Não sei se em algum momento a igreja vai optar por essa opção pastoral, né? Mas até o momento o sacramento da ordem é reservado aos varões, aos homens, né? Então o religioso ele sai do mundo, ele vive, né? Santo Agostinho é muito rico em explicar essas distinções, né? Pode perguntar. Tem alguma diferença entre os religiosos assim, mais tradicionais e das novas comunidades, tipo Toca de Assis? Tem diferença no sentido que cada religioso ele vai ter o seu carisma próprio, né? Não só dos mais tradicionais e os mais novos, mas mesmo entre os mais tradicionais, né? O carisma de um franciscano é um pouco diferente de um beneditino, que é um pouco diferente de um agostiniano, que é um pouco diferente de um capuchinho, né? Existem as particularidades da espiritualidade do respectivo fundador, né, de cada um. Então essa questão da pobreza, né, muito forte ali nos franciscanos. A questão existem ordens que são mais eremíticas, né, porque a maioria dessas que a gente está citando são cenobíticas, né, que tem essa diferença também. O cenobítico é aquele que vive em comunidade. O eremítico é algo que é bem barra pesada, é uma vocação para poucos. Se a vocação religiosa já é a minoria dos cristãos, né? A vocação eremítica é para pouquíssimos, né? São aqueles padres do deserto, né? Onde São João Batista seria uma prefiguração da via eremítica, né? E você tem aí aqueles padres antigos da igreja Santo Antão, né? Do deserto, eram pessoas que viviam mesmo isoladas, né? De tudo, né? Uma coisa é ele se isolar do mundo, mas ele viver numa comunidade de outros irmãos, né? Que é muito difícil para um ser humano viver essa radicalidade de uma via eremítica, né? É uma vocação para muitos poucos, né? Pega aí, vai ler São João Batista, que vivia no deserto se alimentando de gafanhotos e mel silvestre, né? Uma coisa bem hardcore, assim, né? Então não é para qualquer um. Mas dentre os grupos de religiosos você vai ter, né? Mas o básico, né, que eles vão ter em comum são os 3 votos da pobreza, obediência e castidade, né? E em algum grau viver de certa forma afastado do mundo, né? Algum grau, porque não é que ele não possa ter uma atividade. Aqui a nossa ordem, eles têm colégios, né? Eles entendem que faz parte do carisma levar uma boa educação cristã para as pessoas, né? Então eles vão se preocupar em ter missões, né? Como na Ilha de Marajó, para levar o evangelho em terras que o evangelho ainda não é tão que ainda não é tão conhecido, e educação, né? Você vai ter ordens de freiras religiosas, né, que são enfermeiras, né? Hoje em dia isso mudou um pouco, né? Mas esse conceito hospitalar que a gente tem hoje, né, da enfermeira como sendo uma profissional com nível superior, é uma coisa muito recente, né? Mas ao longo aí da história da humanidade, né, quem cuidavam dos doentes, né? Você não tinha medicina pública, né? Medicina pública é ainda mais recente, né? Quem podia pagar por um médico, que era caro, né? Não tinha medicina pública e tampouco tinha convênios, né? E quem cuidava dos doentes? Muitas vezes era a igreja, né? Com as suas ordens de enfermeiras que tinham aí as santas casas aí, que estão aí há tantos séculos, né? E que reuniam os doentes para cuidar deles, né? Para dar carinho, né? Para tratar as feridas. E muitas ordens religiosas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um hospital que é cuidado por uma ordem de freiras, né? Das irmãs de Santa Catarina, né? Que elas têm aí a Casa de Saúde São José, ali no Maitá. E é um problema, porque dizem que as irmãs de Santa Catarina não recebem noviças há muitos anos, né? Então, não recebem noviças, né? E isso acho que é um problema que muitas ordens religiosas estão tendo no mundo inteiro, né? No caso aqui dos agostinianos, eu sei que nas Filipinas eles têm muitas vocações. O Frei Francisco costuma dizer que se você está nas Filipinas, pega um pedaço de pau e faz assim numa árvore, caem monges assim de dentro, né? Vocês têm que estudar o que eles estão fazendo de certo lá, que está dando certo, né? Por que não está tendo essas vocações, né, em outros lugares, né? Mas é uma realidade, dentro dessa chamada crise da igreja, né, que muitas ordens religiosas não estão recebendo mais noviços, né? E estão encolhendo por conta disso, né? O que é uma pena, né? É uma vocação muito bonita, né? A gente deve rezar pelos religiosos e pelas vocações, né? Eu costumo dizer, né? Vamos rezar pelas vocações. Quantas vezes já não viram um padre falando isso? Pelas vocações religiosas e sacerdotais. Não é a mesma coisa? Não, vocês já sabem qual é a diferença, né? Ele pode ser religioso e sacerdote. Ele, dentro da ordem que ele está, ele pode se ordenar e ser também padre. Ou ele pode ser apenas irmão, né? Apenas frei, né? Era o caso
nosso santo brasileiro, né? Não porque ele nasceu na Europa, ele não nasceu no Brasil, o padre José de Anchieta, né? Boa parte do seu ministério aqui foi como irmão Anchieta, né? Não como padre de Anchieta. Ele foi ordenado padre no final já de sua vida. Então, eu não entendi bem essa diferença entre padre e freire. O padre, ele recebe um sacramento, que é o sacramento da ordem. Então, pelo sacramento da ordem, ele vai ter um ônus, né? um fim, um labor específico dentro da igreja, que é celebrar os sacramentos, né? Então, o diácono, né, que já é o primeiro, a gente vai ter uma aula só sobre o sacramento da ordem, né? O diácono, ele já celebra batismo, né? Ele administra o sacramento do batismo. O padre, ele vai celebrar a Eucaristia. O padre, o sacerdote, ele consegue consagrar, transformar pão no corpo de Cristo, né? O frei, que não recebeu o sacramento da ordem, ele não pode celebrar missa. Então, Né? o Frei João, ele é padre. Ele é padre. Os nossos 5 sacerdotes aqui, né? Frei João, Frei Francisco, Frei Edson, Frei Nicolás e Frei Henrique, os 5 são padres. São religiosos e padres. São os 2. Tá? Mas você pode ter um religioso que não se ordenou. São Francisco de Assis não era padre. Era religioso. O numerário da obra? Não. O numerário, ele está falando do Opus Dei, né? O Opus Dei, que é essa instituição da Igreja Católica de 1928, né? Ela não tem nem 100 anos ainda, ela é muito recente. Ela, eu não diria que ela é a antítese, né, da vida religiosa, porque todos têm o mesmo fim, que é a santificação. Mas enquanto o religioso ele está fora do mundo, a ideia do Opus Dei é exatamente estar no meio do mundo, né? E na época que São José Maria Escrivá, né, que foi o fundador do Opus Dei, fundou o Opus Dei, ele via essa necessidade, né? Hoje, pós-Concílio Vaticano II, já não é tão estranho eu falar em vocação universal à santidade, porque foi uma ideia que foi muito ventilada no Concílio Vaticano II. Né? Infelizmente, por interpretações erradas, né, do concílio, se desviou um pouco esse negócio de santidade universal como sendo uma coisa mais nivelada por baixo, assim, né? Mas a santidade universal é uma vocação que está desde o começo da igreja, né? Todos nós somos chamados a ser santos, a ser perfeitos, né? E na época que o Opus Dei foi fundado, né, se pensava que, olha, se eu quero ser santo, eu tenho que ser padre ou religioso. E essa ideia, né, que São José Maria divulgou, não é original dele, isso está desde o começo da igreja, mas ele chamou muita atenção para isso. Não, também você que é engenheiro, você que é professor, você que é empregada doméstica, também vocês são chamados a serem santos, né? A santidade não é algo restrito apenas ao religioso ou ao padre, né? Mas enquanto o religioso vai achar sua santidade numa vida de clausura, né, dedicada à oração, à meditação, nós vamos achar, eu digo nós porque eu sou parte do Opus Dei, né? Eu sou supernumerário do Opus Dei, no meio do mundo, né? No meio das nossas ocupações habituais, né? Ali como médico, como engenheiro, fazendo as suas coisas, você vai procurar ser santo sendo o melhor médico que você puder, sendo o melhor pai de família que você puder, né? No caso do numerário, que é uma pessoa que não vive na casa da família, né? O numerário, ele vive no próprio centro do Opus Dei, né? Então, ele é celibatário, mas ele não tem voto de pobreza. Tudo que ele ganha, ele dá para o centro dele, né? O centro dele é a família dele, né? Moram, sei lá, 8 pessoas ali naquela casa, aquela é uma família. Mas cada um tem seu trabalho no meio do mundo, né? Um é advogado, o outro é médico, o outro é engenheiro, né? Saem de casa, vão fazer suas coisas, tocar tua vida no meio do mundo e no final do dia voltam para casa, jantam junto ali em família, né? Tem ali uma casa comum, são celibatários, mas eles não são religiosos, né? Por estarem... Existem... homens e mulheres, né? Mas as casas são separadas, né? Você tem um centro de homens e um centro de mulheres, né? Até para não haver nenhuma tentação em relação a essa questão da castidade, né? Aqui é um centro de homens, aqui um centro de mulheres, né? A perspectiva de até o final do ano, dentro do condomínio do Novo Leblon, ter um centro de homens e um centro de mulheres do Opus Dei, né? Aqui na Barra tem algum lugar pra gente, se quiser conhecer? Você já tinha me pedido isso uma vez, né?
foi bom que você me deu essa puxão de orelhas que eu fiquei te devendo. Não é um centro ainda, né? O centro deve sair até o final do ano, mas uma das escolas, né? Até a escola que meus filhos estudam, e a filha do Pedro também, que é uma escola de membros do Opus Dei, e eles cedem a escola para que um sacerdote do Opus Dei venha confessar, venha uma pessoa do Porto Real para dar formação, né? Tem sim, mas está planejado ter um centro aqui na Barra, se Deus quiser, ainda esse ano, né? Um masculino e um feminino. Aviso, não, você tinha que ter me dado esse puxão de orelhas mesmo, que eu tenho que pedir para alguém da seção feminina para te ligar, para combinar. Aí esses encontros é o que, mensal? Bom, desculpa, eu estou desviando um pouco aqui do assunto da aula, assim, né? Aqui tem uma meditação mensal, pregada por um sacerdote, né? Foi essa quinta-feira dos homens, né? A das mulheres eu não sei o dia que é, mas a dos homens foi essa quinta-feira, foi sobre Maria e sobre o Espírito Santo. E toda semana vem um padre ali disponível para direção espiritual e para confissão. Quem quiser confessar, ele tem uma agenda lá, você marca, vai lá, horário marcado, atender direção espiritual e confissão. Quem não quiser confessar, quiser só direção espiritual, pode ser. Quem não quiser direção espiritual, quer só confessar, pode ser também, né? Mas eles vêm. Tem uma meditação semanal também. Para os mais jovens, para o pessoal que universidade, final da universidade, tem uma meditação na terça, né? Que é de São Rafael. Essa é toda semana, é verdade, bem lembrado. Bom, voltemos aí ao nosso catecismo, né? Então fizemos essa introdução longa. O mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da boa nova, que os apóstolos e a igreja, na esteira deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas, pela morte redentora de seu Filho Jesus Cristo, né? Então, né, essa realidade que a gente está estudando hoje é o centro do mistério de salvação, né? O centro da nossa salvação, né? O ápice da nossa salvação passa pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como a gente falou lá 2 aulas atrás, toda a vida de Cristo é redentora, né? Cada prego que ele pregava lá na madeira, na oficina de São José em Nazaré, tinha um quê redentor, mas o ápice dessa redenção, né, se dá pela sua paixão, morte e ressurreição, do seu lado ferido de onde jorram os 7 sacramentos, né, sangue e água, né, simbolizando aí os 7 sacramentos. A igreja permanece fiel à interpretação de todas as escrituras dadas por Jesus, mesmo antes e também depois de sua Páscoa, né? Então, a gente vai falar disso, né? Cristo não muda a Escritura, não muda o Antigo Testamento, né? Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória, né? Então, várias vezes, né, ao longo do seu apostolado, ao longo do seu ministério na sua vida pública, Jesus vai falar da sua lei. O Evangelho nos anuncia 3 vezes, né? 3 anúncios da sua paixão, morte e ressurreição, né? E olha, lá em São Lucas, né, esse trecho, né, não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse na sua glória, né? Ele está falando menção a Lucas 24, se eu não me engano, ele está falando daquela passagem dos profetas, dos discípulos de Emaús, né? Que eles estavam voltando, né, para Emaús decepcionados, ele alertando, olha, isso era preciso, isso estava previsto, né? O Cristo falou isso, o Antigo Testamento falou isso, né? Naquela passagem do servo sofredor, né? A gente já falou aqui, o Antigo Testamento mencionava a vinda do Messias, né? Também no profeta Isaías, e mencionava essa figura do servo sofredor, né? Mas talvez houvesse essa dificuldade em compreender que Messias e servo sofredor eram a mesma pessoa, né? Porque o judeu, ele esperava um Messias mundano, né? Um Messias político, um Messias militar, né? Um Messias parecido com aquele que o diabo tentou o Cristo no deserto, né? Quando o diabo tenta, né? A gente falou na aula passada, semana passada, quando o diabo tenta Cristo no deserto, aqueles 40 dias, o que o diabo tenta Cristo? Seja o Messias que os judeus querem, né? Transforme as pedras em pães. Messias que vai nos dar pães à vontade, né? E naquela passagem de João VI, né? Quando
as pessoas vão a Cristo, porque ele tinha acabado de multiplicar os pães, né? E vão a Cristo pedindo mais pães. Não, vocês vêm aqui porque vocês comeram pão e se fartaram, mas isso não é o importante, né? Isso não é o mais importante. É claro que é importante que a gente subsista, que a gente tenha o alimento, mas isso não é o principal, pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, né? Então, ele afasta Satanás, não é só pelo pão. Não, então seja aquele Messias que terá todos os reinos aqui à sua disposição, né? Não, é como ele fala para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, né? Então seja um Messias que se joga do penhasco e os anjos vão te levantar, né? Seja um Messias espetacular, né? Não é esse o Messias que ele vem para ser. Ele vem para nos salvar na figura do servo sofredor, né? Ele vem apagar os nossos pecados pela sua paixão, morte e ressurreição, né? Então, eu convido a gente a ler pelo menos uns trechos aí, né? Eu li esse trecho e uns outros trechos teve algum ano, né, que um aluno virou assim. Pô, judeu é teimoso mesmo, né? Fica tão evidente aqui, né, a figura do servo sofredor quando a gente vê aqui no profeta Isaías, né? Isaías, capítulo 52. Versículo 13, começando, né? Aqui na Ave Maria, ele vai ter como subtítulo humilhações expiatórias e triunfo do servo, né? Interessante, né? O que significa expiatório, né? Chamar, aquele ali é o bode expiatório, né? O que significa essa palavra? Expiatório é para expiar, para perdoar os pecados, né? Aquela penitência que você faz para apagar uma culpa em relação à justiça, né? O bode expiatório é aquele que, ó, deu a cagada, que alguém tem que tomar a culpa da cagada, né? O bode expiatório, esse vai tomar a culpa para livrar os outros, né? Então, Jesus é o nosso cordeiro expiatório, né? São José Maria. E aqui como subtítulo da passagem do servo sofredor, é aquele que vai sofrer pela expiação dos pecados do mundo. Eis que meu servo prosperará, crescerá, ele se elevará e será exaltado. Assim como à sua vista, muitos ficaram embaraçados, né? A gente vai falar disso depois, né? As pessoas vêm e o que é ficar embaraçado? Se confundem, né? Mas espera aí, é este o Messias, né? Há uma certa divergência, né, na tradição da igreja. O próprio João Batista teria tido essa confusão, né? Naquela passagem que João Batista manda seus discípulos perguntarem a Cristo, né? Mas vem cá, realmente és tu o Messias, né? Ou a gente deve esperar outro, né? Porque não é esse Messias político que a gente esperava, né? Então, entre a tradição, há quem acredite que como João Batista já tinha visto a pomba descer sobre ele no céu, que João Batista já não duvidaria, mas que os próprios discípulos de João questionavam, para que eles amadurecessem essa ideia, né, de que, olha, é bom agora que eu diminua e que ele cresça, porque eu não sou digno nem de desamarrar-lhe as sandálias, né? Vão até lá e vejam, né? E a gente vê essa forma de evangelização tão forte, né? Que havia em alguns uma fé tão grande que fala, olha, se você for lá e ver, você não vai duvidar, né? Então, se os discípulos de João questionavam, ele manda a sua embaixada, vá até o Cristo e pergunte, né? Ele responde, olha, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. O que mais que queres? A gente vê isso também naquela passagem de Filipe e Natanael, né? Quando Filipe chama, né? Natanael, vamos lá, achamos o Messias, né? E fala, ele vem de Nazaré. De Nazaré? De Nazaré não dá para sair nada bom de Nazaré, né? O que ele responde para Natanael? Vinde e vede. Porque sabe que se ele for e vê-lo, verá que se trata do Messias, né? Natanael vai ver, né? A gente não sabe exatamente o que ele viu, o que Cristo falou, só fala essa pequena frase, né? Que, olha, antes que Felipe te chamasse debaixo da figueira, eu te vi lá, né? Nossa, e ele já faz ali uma profissão de fé, né? Verdadeiramente tu és o Senhor, tu és o Filho de Deus, né? Então, de fato, é um testemunho, né, muito presente nos evangelhos, que a visão de Cristo foi causa de contradição
como previsto ali aquela cena da apresentação do menino Jesus no templo, né? O Simeão, né? Causa de contradição. Alguns viram e creram, né? Vinde, vede e creram, né? O próprio Cristo faz essa mesmo convite para São João e São Tiago, né? Quando eles, naquele comecinho, né? Mestre, onde moras, né? Vinde e vede, né? Vem e você vai ver, né? Você vai ver quem eu sou. E como ver? Vai ver que os cegos veem, vai ver que os surdos ouvem, vai ver que ele ressuscita mortos, vai ver que ele expulsa demônios, e vai ver que ele age por amor, né? Que ele não julga, pelo menos não no sentido que os fariseus o faziam, né? Ele não condena a mulher adúltera, né? Ele tem apreço por cada uma de suas ovelhas, né? Então a visão de nosso Senhor Jesus realmente deveria ser muito inspiradora para convidar a segui-lo. Ainda assim, poderíamos estar tão presos àquela nossa figura de um Messias político que, vendo, não enxergando. Ele fala, para que olhando eles não veem, né? E aí por isso ele era causa de contradição, né? Como coloca aqui, né, o catecismo, né? Voltando aqui, assim como a tua vista, muitos ficaram embaraçados, tão desfigurado estava, que havia perdido a aparência humana, né? Já nos lembra aí daquele Cristo do filme do Mel Gibson, né? Ou esses crucifixos barrocos, né? Que tem aí, daquele todo ensanguentado, todo arrebentado, tão desfigurado que mal parecia humano. Assim o admirarão muitos povos, os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão que nunca lhes tinha sido contado e observarão um prodígio inaudito. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. O seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, né? Era um homem pobre, era um homem que nasceu num estábulo, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazemos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, né? Já mete ele calado diante de Herodes, né? Uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado, né? De novo, mete aquele julgamento de Pilatos lá, né? Que, a gente vai falar aqui, né? Correr para dar tempo de falar, né? A gente vai falar por que Jesus foi morto, né? Seriam 3 pontos principais, né? A questão em relação à lei, a questão em relação ao templo, a questão em relação a ser filho de Deus, né? Mas em relação a essa questão ao templo, né? Mudaram as palavras de Jesus, né? Ele dizia sobre si, olha, vocês vão destruir este templo, né? Mas em 3 dias eu vou reconstruí-lo, né? Então não só interpretaram errado, como ele tivendo falado do templo de Jerusalém, como na hora ali do julgamento ele é acusado, ele disse que ele vai destruir o templo. Ele não disse isso, né? Então ele é acusado de destruir o templo, é um julgamento iníquo, né? E o próprio juiz o considera isento de qualquer falta, né? Pilatos diz isso, né? Lavo minhas mãos aqui sobre a culpa deste homem, né? Mas naquele julgamento iníquo ele ainda assim é condenado. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado do meu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, né? Ele morre crucificado entre 2 ladrões. Se bem que não havia cometido injustiça alguma,
e em sua boca nunca havia mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportarem sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tornando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Né? Mina isso, né? Pai, né? Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Né? Mina intercedendo por aqueles verdadeiros culpados. Né? Então, é muito nítida, né, ver nessa figura do servo sofredor a figura de Cristo. Aqui, né? Por isso que a gente diz que Cristo é a chave de leitura do Antigo Testamento. Né? Se você lê o Antigo Testamento não tendo Cristo como chave de leitura, você não vai entender, você não vai tirar todos os frutos que o Antigo Testamento tem para nos dar. Né? Voltar aqui para o catecismo. Jesus e Israel. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, macumunaram-se para matá-lo. Né? Então você já vê isso no começo. Né? Ele cita aqui, ó, Marcos 3,6. Né? Então eu estou logo no comecinho aqui de São Marcos, né? Capítulo 3. Assim, capítulo 1 ele vai falar ali da João Batista, no terceiro capítulo de Marcos ele já vai ter aquela passagem lá do homem com a mão seca, que ele curou ali numa sinagoga no sábado, né? Então ele pergunta, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristando com a dureza dos seus corações, diz ao homem, estende sua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo dali, os fariseus deliberaram com os herodianos como o haviam de prender. Então, desde o começo do seu ministério, os fariseus já deliberavam sobre prendê-lo e matá-lo. Por causa de certos atos por ele praticados. Né? Então, esse sinal de contradição, ele fazia coisas, né, que os fariseus não entendiam, né? Expulsar demônios, né? Então, vendo aquele negócio, não, se ele consegue expulsar demônios é porque ele deve ser meio demônio também, né? Pelo nome de Beelzebub, que ele expulsa esses demônios, né? Que bobagem, né? Ele vai terminar com aquele ensinamento, né, da quinta-feira agora, né? Quem foi na missa ou leu a liturgia do dia na quinta-feira, é aquela passagem que Cristo pede pela unidade, né? Pai, que sejam um, né? Como eu e tu somos um, que eles sejam um, né? E ele fala, né? Omne regnum divisum contra se desolabitur, né? Um reino dividido em si mesmo não se sustenta, né? Et omnes civitas divisa contra se non stabit, né? Uma cidade dividida em si mesmo não se sustenta, né? Como é que o demônio pode brigar com o próprio demônio, assim, né? Não faz o menor sentido. Então ele era contradição porque expulsava demônios, porque perdoava pecados, né? Porque de fato, se Cristo não é Deus, isso é algo escandaloso. Né? A gente já falou isso numa aula, né? Quando a gente falou do Sermão da Montanha, né? Que Cristo, ele vai mencionar aqui, né? Cristo não veio reescrever a lei, né? Mas ele veio dar a interpretação correta, né? Levar a lei à sua plenitude, né? Então, ouviste dizer que era olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? A gente falou disso numa aula passada e falou assim, puxa, peraí, né? Para essas heresias modernas, né? Essa tendência materialista, né? Hoje em dia não falta gente para escrever um livro interpretando a Bíblia num sentido mais materialista, né? Falar, Jesus, qual foi o último que saiu desses aí? Jesus, sei lá, mas nem vale a pena mencionar, porque esses livros não devem ser lidos. Mas tem um monte de livro por aí que esvazia o sentido sobrenatural, né? E coloca um Cristo como sendo uma boa pessoa, um homem sábio, né? Não, Jesus foi um homem muito sábio, né? Não, amigo, né? Ou Jesus era Deus, ou ele não podia pegar ali e falar, olha, ouviste dizer que era assim, eu, porém, vos digo. Né? Essa é a interpretação correta. A mesma questão no escândalo do perdão dos pecados, né? Quando colocam lá o paralítico, né? Descem pelo telhado na frente dele, assim, coragem, amigo, seus pecados são perdoados. Pô, peraí. Como assim seus pecados são perdoados? Só Deus pode perdoar pecados, de fato. Só Deus pode perdoar os pecados, né?
Vamos supor que, sei lá, eu vou e roubo 10 mil reais ali do Thiago, né? E, puxa, cara, roubei 10 mil reais do Thiago e o Hugo vem pra mim. Pô, Renato, não precisa devolver não, te perdoo, tá tudo certo. Thiago, não precisa devolver o escambau, né? Você roubou de mim, né? Então, se o pecado é sempre uma ofensa contra Deus, é claro que só Deus pode perdoar pecados, né? Então, talvez isso seja um motivo, né, que em algum momento, né, a gente vai ter lá um Tomé que vai falar, meu Senhor e meu Deus, né? Vai ver na figura de Cristo, né, na figura do Messias, como sendo o próprio Deus que ali está, né? E por ser o próprio Deus, né, ele pode perdoar pecados. Mas isso era escândalo para os fariseus. Como esse homem perdoa pecados? Porque não viam a divindade, não compreendiam a divindade ali presente. Então, pela expulsão dos demônios, o perdão dos pecados, as curas no dia de sábado, né? Essa visão excessiva, né? Esses excessos na interpretação da lei, né? Que eu não posso fazer nada no sábado, né? Eu falo, ó, quem se perdeu uma ovelha no sábado não vai parar para procurar a sua ovelha, ainda que seja sábado, né? Então você não pode fazer o bem no dia de sábado, né? Interpretação original dos preceitos de pureza, né? Então ele vai fazer referência àquela passagem, né, que fala, olha, não são as coisas que entram na boca do homem que tornam o homem impuro, mas aquilo que sai do coração do homem que faz ele impuro, né? A avareza, a cobiça, essas coisas, né? Jesus, por conta dessas coisas, pareceu para alguns como sendo alguém mal intencionado. Suspeito de possessão demoníaca, ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, de crimes religiosos que a lei punia com pena de morte, sob forma de apedrejamento. Muitos atos e palavras de Jesus constituíram, portanto, um sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência denomina os judeus, mais ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os... porque às vezes quando São João se fala dos judeus, né, a distinção que ele está falando, ele não está falando de todo o povo de Deus em forma comum, mas desses fariseus, né, os judeus queriam matá-lo, né, não eram todos os judeus, né, era ali o Sinédrio, né, com exceção de alguns, havia 2 membros do Sinédrio aí que a gente conhece que eram discípulos dele, né, Nicodemos e José de Arimateia. Jesus elogia alguns deles, como o escriba de Marcos, né? Então, que Jesus elogia, que pergunta para ele, né? Quais são os maiores mandamentos, né? E ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E esse escriba fala, muito bem, falaste bem, mestre. E ele faz a réplica, né? Olha, tu não está longe do reino de Deus. Então, Jesus elogia alguns deles. E repetidas vezes come com fariseus, né? Ia jantar na casa de Simão, né? E Simão pensa assim, entra aquela pecadora lá para lavar os pés dele, né? Ele está jantando na casa dos fariseus, né? É interessante isso. Jesus veio para todos. Ele janta com os publicanos, com os amigos de Mateus, né? Logo depois do chamado de Mateus, né? Vem, me segue, ele vai jantar com outros cobradores de impostos. Mas ele janta também com os fariseus. Ele vai na casa ali de Simão para jantar com ele, né? Ele leva a sua mensagem para todos, né? Mas enquanto alguns se admiram porque ele ensina como tem autoridade e o seguem, outros estão ali jantando com ele, mas nos seus corações estão, olha, esse cara não é profeta não é Messias não, senão ele saberia que essa mulher que está aí lavando os pés dele é pecadora, né? Ou seja, né? Lembra que a gente falou? Faz o que deves e está no que fazes, né? Você está ali com Cristo, mas você está ali pensando mal dele, né? Você, em vez de estar ouvindo o que ele tem a te ensinar, você está querendo pegar ele numa contradição. Como isso é atual, né? Por que hoje em dia não dá para ver debate político? Porque as pessoas não estão interessadas em discutir aquilo que é melhor. Todos são mal intencionados, né? E isso se dá, infelizmente, em muitos debates. Em muitos debates, não só nos políticos, né, mas em circunstâncias do dia a dia, quantas vezes
em meio a um debate, você está mais preocupado em mostrar que você está certo do que em se chegar à verdade, né? Então, a finalidade de um debate era: eu vou expor ideias, né? E que saudade tem da época da dialética tomasiana, né? Quem lê os livros de São Tomás de Aquino, né, Suma Teológica, né, ele é apresentado dessa forma dialética, né? Argumentos de um lado, argumentos de outro, confrontam opiniões diferentes, e tese e antítese, se chega à síntese, né? E hoje, porque somos soberbos, né, muitas vezes nos nossos debates a gente quer colocar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, como sendo mais importante, independente se ela está certa ou não. Tá vendo? No debate político, o cara não quer... Eu quero ferrar com ele, eu quero que ele pareça fraco para a opinião dos eleitores, né? Eu não quero debater ideias aqui, né? Por isso que é tão chato de assistir, né? Porque vai ter baixaria, né? A pessoa te pergunta uma coisa, o cara responde uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque não, se eu responder aquilo que ele está me perguntando, eu vou sair mal. Então, para que eu vou responder aquilo que ele está me perguntando, né? A coisa fica sem pé nem cabeça, né? Se responde uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, candidata, qual é a sua opinião em relação ao aborto, né? Não, temos que ver que muitas mulheres sofrem muito porque são mães solteiras e tal. Eu não disse a sua opinião, não é isso que eu perguntei. As pessoas fogem da argumentação, né? Porque elas não querem debater ideias, querem estar bem na fita. Então, ali, talvez, essa passagem, né, do Simão, ali, o fariseu, né, mais interessado em estar, né, recebendo os ensinamentos do mestre naquele jantar, ele estava, ó, eu estou aqui vigiando onde vai ser o dia. Ah, lá, ele não lavou a... Pô, foi comer e não... Te peguei, você foi comer e não lavou a mão, né? Preocupado com coisas pequenas, né? E tantas vezes a gente faz isso também, né? A gente é mal intencionado, por isso vale retificar a intenção. Aos olhos de muitos, em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito. Então, ele vai falar desses 3 aspectos: a submissão à lei, vai falar da lei, a centralidade do templo e a fé no Deus único, né? Cuja glória nenhum homem pode compartilhar, né? E até hoje, né, judeus e muçulmanos também, né, nos acusam, nós cristãos, de termos rompido com o monoteísmo, né? Esses caras não são monoteístas, porque até o judaísmo, as religiões que se tem conhecimento, né, das religiões mais antigas, né, não havia nenhuma religião que pregava um único Deus. Aqueles povos antigos, Egito, Mesopotâmia, Grécia, própria Roma, eram politeístas, né? Eram muitos deuses. Tinha o panteão romano, né? Onde tinha lá todos os deuses, né? A gente leu agora, estamos terminando o tempo pascal hoje, né? Ao longo do tempo pascal, né, lemos o Evangelho de São João, né? E os Atos dos Apóstolos. Foi a pergunta que ninguém fez, né? Eu falei, a gente lê no ano A São Mateus, no ano B São Marcos, no ano C São Lucas. Quando é que a gente lê São João? A gente lê no tempo pascal, São João, todo ano. E no Atos dos Apóstolos, que a gente terminou agora, até aquela passagem lá de São Paulo, né, pregando ali em Atenas, né? Eu vi aqui que vocês adoram vários deuses e vocês têm aqui um altar para o Deus desconhecido. Pois bem, eu vim aqui para dar-vos a conhecer quem é esse Deus desconhecido. Os povos eram politeístas, né? E o judaísmo, ele inaugura o monoteísmo. E aí, quando vem o cristianismo e a gente enxerga essa ideia, né, que a gente com algumas aulas para tentar fincar isso, mas que é uma ideia muito difícil da gente compreender na sua totalidade, né? Como pode o Deus ser uno e trino, né? Isso também foi causa de contradição, né, em relação aos judeus, né? Puxa, mas espera aí, esse aqui é um homem e se fez Deus, né? Nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, né? E os muçulmanos nos acusam disso também, né? Para o muçulmano, Cristo é mais um profeta, né, entre os profetas do Antigo Testamento, né? E que o ápice da revelação teria vindo com um outro profeta, Maomé, seria o principal dos profetas, mas que não é
a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, os islamitas nos acusam, né, de politeísmo também, né? Por dizermos que Deus é trino, é uno e trino, né? Não, trino coisa nenhuma, Deus é um só, né? E não enxergam esta beleza, né? Então, a gente passou algumas aulas colocando a essência de Deus como sendo o amor, né? Como São João ensina, né? Deus é amor, e que o amor tem como inerente em si a pluralidade, né? O amor é amar ao outro, né? O próprio amor constitui a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. O amor, né, que como ensina Djavan, né, por ser exato, não cabe em si, né? Então, aquele amor do Pai que gera o Filho, né? O amor, ele é para fora, né? O amor, ele não é egoísta, ele é para fora, ele gera o outro, né? E se doa totalmente ao outro, é a essência do amor isso, né? E é difícil, são conceitos que são transcendentais, né? São conceitos que são sobrenaturais e são conceitos que não são experimentados de uma forma empírica, né? A gente está num tempo que, para determinada coisa ser verdadeira, ela tem que ser empirista, né? Então, Kant, né, na sua crítica à razão pura, né, ele vai criticar, né? Kant, ele vai falar, olha, e bem antes de Kant, né, já com Spinoza, né, com os antigos filósofos empíricos, né, determinada coisa é verdade se eu consigo, por meio de um experimento, demonstrar que aquilo é verdadeiro, né? Então, se eu faço um experimento, né, boto aqui, sei lá, 5.000 pacientes com pneumonia tomando um tipo de penicilina e 5.000 pacientes com pneumonia tomando um placebo. E vejo que, aqueles que tomaram placebo morreram mais do que aqueles que tomaram a penicilina, então eu chego à verdade que a penicilina ajuda a curar a pneumonia. Hoje a ciência vive um momento de muito empirismo, né? Na medicina, né? Tudo é medicina baseada em evidências. Você tem que ter um empirismo, né? Chegar à pesquisa. Nenhuma crítica, eu acho que isso é um meio da gente se chegar à verdade, mas é um meio, não é o único meio, né? Então, para Kant, a gente não pode falar de verdades absolutas em relação às coisas transcendentais, porque qual é o experimento que eu vou fazer que vai me demonstrar que Deus é uno e trino, né? Então ele vai fazer essa crítica à razão pura, né? Que ela não deve ser pura, que só com a minha razão, a razão prática, sim, né? Ele distingue a razão pura da razão prática. A crítica à razão pura é que eu não posso chegar a verdades sobrenaturais, a verdades que dizem respeito à metafísica, né? Porque eu não tenho nenhum experimento empírico que me chega nessas verdades, né? E aí, quem gosta aí do professor Olavo de Carvalho talvez já tenha lido aí a crítica que ele faz a Kant, que ele chama de paralaxe cognitiva, né? Ora, se para eu anunciar uma verdade eu preciso de um experimento que demonstre essa verdade, qual é o experimento que demonstra que uma verdade precisa de um experimento para ser verdade? Eita, peraí, deu um nó na minha cabeça. Então, para ser verdade tem que ter um experimento. Qual é o experimento que diz isso? Que para ser verdade tem que ter um experimento? Nenhum. Então isso é uma coisa que eu abstraí da minha cabeça. Esse postulado de Kant é um postulado arbitrário. Eu preciso de um experimento para demonstrar a verdade. Mas qual foi o experimento que me fez concluir isso? Nenhum. Então ele chama de paralaxe cognitiva porque aquilo que você anuncia só vale para os outros, mas não vale para você mesmo, né? Então o conceito cai, né? Como nós, católicos, enxergamos nisso, né? O nosso esforço teológico pode nos aproximar da verdade também, né? E principalmente porque a nossa verdade é uma verdade revelada. Deus se revela, né? E de uma forma misteriosa, uma forma que eu não vou chegar com nenhum experimento científico que vai me provar por A mais B que Deus é unitrino, né? Eu sei essa verdade, que essa verdade me foi revelada, né? Então, nem tudo, para ser verdade, precisa ter um experimento demonstrando, né? Muitas vezes eu não vou conseguir esse experimento. A minha capacidade empirista é limitada como ser humano que eu sou. Vamos destrinchar lei, templo e monoteísmo. Jesus e a lei.
Jesus fez uma advertência solene no começo do Sermão da Montanha, em que apresentou a lei dada por Deus no Sinai por ocasião da primeira aliança, à luz da graça na nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. A gente já falou, aquele começo do Sermão da Montanha. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Então ele veio dar a interpretação da lei, né? Porque você tem, por exemplo, uma lei no Gênesis, né? Que estava lá no começo, em Gênesis 1, em relação à indissolubilidade do matrimônio. Em Gênesis 2, desculpa, né? Gênesis 2, 23. Eis agora aqui, disse o homem, osso de meus ossos e carne de minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne, né? Então Deus os une em um só. De novo a gente fala dessa beleza do matrimônio como representando em analogia o que é a essência de Deus, né? A gente falou dessa essência de Deus que é unitrino e é o amor que faz a liga, né? Que faz a união entre as três pessoas que se tornam uma só, né? E também isso no matrimônio, né? Essa beleza do matrimônio, que marido e mulher unidos pela força do amor e pelo sacramento se tornam uma só carne, e por serem uma só carne não podem mais separar-se, a não ser que essa carne morra, né? A carne, né? Ela é falível, a carne é mortal, temos uma alma imortal, mas a carne é mortal. Então, uma vez que um dos dois morreram, a pessoa está livre para assumir um novo matrimônio, se essa for sua vocação, né? Mas Cristo precisa lembrar, né? Olha, mas Moisés ensinou que você pode dar uma carta de divórcio e tal, né? Moisés fez isso por conta da dureza dos vossos corações, mas no começo não era assim. Essa não é a vontade de Deus, né? É que os dois se unam numa só carne, que sejam um só. Voltando. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino. O próprio Deus que fez a lei, né? Ele vai ter a interpretação correta da lei, né? Não que nem o nosso Supremo Tribunal aí, que vai interpretando a lei da cabeça deles e sai cada coisa mais maluca que as outras, né? Mas é engraçado, né? Esse conceito, ele tá no livro da sabedoria, né? No Antigo Testamento, faz referência a Deus como sendo legislador, rei e juiz. Esse conceito não é de Montesquieu e dos iluministas, né? Da teoria dos três poderes. Montesquieu? Montesquieu, né? A teoria dos três poderes. Esse conceito antecede muito os iluministas. Ele está lá no Antigo Testamento, né? A gente fala, né? E nós na liturgia falamos Dominus Iudex Noster, Dominus Legifer Noster, Dominus Rex Noster, Ipse Salvabitur, né? Deus nosso legislador, Deus nosso juiz, Deus nosso rei. O próprio Deus, ele faz os três papéis, né? Ele cria a lei, ele governa e é ele que julga, né? E ele tem a interpretação correta da lei. A lei não parece mais gravada em tábuas de pedras, mas no fundo do coração do servo, pelo fato de trazer fielmente o direito, e se tornou a aliança do povo, né? Então, no Novo Testamento a gente vai ver, né? Já não sois mais servos sobre a lei, né? Significa a lei foi mudada? Não, a gente já falou disso daqui, né? Uma vez que você renasce pelo batismo e morre para o pecado, você renuncia ao pecado, você renuncia ao diabo e às suas obras, e você vai viver para o amor. Se a sua preocupação está viver para o amor, cumprir a lei vem de tabela, né? Quem ama não vai desonrar seu pai e sua mãe, se ama seu pai e sua mãe. Quem ama não vai matar, quem ama não vai mentir, quem ama não vai roubar,
Quem ama não vai cometer adultério, né? Então, a lei é resumida por Cristo nos 2 mandamentos do amor, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o seu coração, e ame ao próximo como a ti mesmo, né? Se buscares o amor, andarás dentro da lei. Cumprir a lei é o mínimo para estar dentro da morada, para não perder a vida espiritual, para não perder a graça santificante pelo pecado. Mas somos chamados a algo muito maior, que é o amor. A lei já não está mais sob tábuas, está no coração do servo. Jesus e o templo. Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito, né? Nele foi apresentado, né? José e Maria, eles cumprem todos ali a tradição, apresenta ele no templo com 40 dias, né? Todos os anos eles iam, né? A gente não sabe quando, né? Porque ele passou uma parte da sua infância no Egito. A gente não sabe com quantos anos Cristo voltou do Egito para a Palestina, para Israel. Mas naquele episódio de São Lucas, com 12 anos que ele é perdido no templo, ele fala, como todos os anos, por ocasião da festa, seus pais iam com ele para o templo. Então, havia esse zelo pelo templo, esse apreço do povo judeu pelo templo, isso era compartilhado por Cristo, né? E nos 3 anos de sua vida pública, ele foi, pela ocasião da Páscoa, para o templo, né? Nos seus 3 anos de vida pública, no primeiro foi aquela ocasião em que ele expulsa os vendilhões do templo, né? E às vezes a gente se confunde com a cronologia desses acontecimentos, né? Porque eles podem ser apresentados em momentos diferentes dependendo de qual evangelho você está lendo, né? No evangelho de São João, por exemplo, é logo no comecinho, se eu não me engano, no capítulo 2 de São João, né? No capítulo 3 ele já está falando com Nicodemos ali em Jerusalém, mas no capítulo 2 ele expulsa os vendilhões do templo, né? Então às vezes é útil, né? Eu convido, né, que a leitura do Novo Testamento seja algo diário, né, na nossa vida, né, principalmente os evangelhos, né? A gente tem que conhecer os evangelhos com muita intimidade, né? E isso, muitas vezes, eu acho que os protestantes dão banho nos católicos, né, no conhecimento das escrituras, né? Que não seja assim, né? Que nós também procuramos nos aprofundar, né, na leitura, principalmente do Novo Testamento, né? E principalmente dos 4 evangelhos, né? Que a gente conheça isso, porque ali é a vida de Cristo, né? Se a santidade consiste também em buscar intimidade para com o Mestre, né? Temos a vida dele aqui, né? Claro, temos a tradição da igreja como chave de interpretação, né? Mas que a gente busque essa intimidade, né? Então, ler um pouquinho do evangelho, e pode ser útil, né? Principalmente quando a gente está começando, ler um desses livros, né? Bem recomendados, não é esses que eu falei agora há pouco que excluem o messianismo da vida de Cristo, mas tem vários livros bons sobre a vida de Cristo, e que ele vai colocar ali a vida de Cristo mais ou menos como se fosse um filme de cinema, né? Uma coisa mais ali com começo, meio e fim, né? Pra gente não se perder um pouco nessas cronologias, né? Tem uns que são muito bons. É um bom livro aí sobre a vida de Cristo, né? Então, na sua vida pública ele vai ao templo 3 vezes, né? Pelo menos, né? Aquela festa, esqueci o nome agora, a festa das luzes, no segundo ano, né, na ocasião que ele expulsa os vendilhões do templo no primeiro ano, e para sua paixão, morte e ressurreição no 3º ano. Professor, esse templo é o mesmo que foi destruído já 3 vezes? É o mesmo templo. Hoje ele só sobrou uma parede dele, né, que é o Muro das Lamentações, e para o judeu o templo era o contato dele com a sua divindade, né? Ali estava a Arca da Aliança, ali ele tinha contato com a divindade, naquela área do templo que era chamada Santo dos Santos, né? Onde só quem era da tribo de Levi, que era a tribo judaica dos sacerdotes, né? A gente tem a figura de Zacarias, né? Como sendo ali descendente de Levi, né? Dos 12 filhos de Jacó, o Levi tem esse carisma sacerdotal, né? E Jesus é da tribo de Jacó, né? Jesus não é sacerdote, não. Ele é sacerdote de antes dos 12, né? Sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque, né? Que era um rei que era sacerdote também. Mas enfim,
eram os levitas, que eram os sacerdotes, que entravam, só eles podiam entrar no Santo dos Santos, né? E que havia esse véu, né, que cobria o Santo dos Santos para ninguém entrar ali dentro, ele ficava ali oculto, né? E uma determinada época do ano, era um momento super solene, que o sacerdote entra ali, né, para oferecer o incenso, as oferendas. A gente tem isso no comecinho ali de São Lucas com Zacarias, já quando ele vê o anjo Gabriel ali, que fala que Isabel vai, ele está fazendo exatamente isso. E ali, no templo, estava o Santo dos Santos. O que o Evangelho narra, né, na paixão? O véu do templo se rasgou, né? Então você tem aí todo... Tem uma antiga tradição que Maria, quando adolescente, ela estava entre as mulheres que ajudaram a costurar, né, esse véu do templo. Mas o véu do templo se rasga, né? Então, Deus se expôs, né? Quando Deus veio, se encarnou pelo Filho, Deus já se expôs. Eu tenho o Filho de Deus ali, né? E ele vai permanecer na sua igreja, nas espécies eucarísticas, né? Ele não está mais ali no templo, né? Vou falar, isso é o Antigo Testamento. Nós somos templo do Espírito Santo, como São Paulo fala. Não sabeis que também vós sois templos do Espírito Santo? Né? Porque temos o batismo, recebemos a comunhão, temos a Santíssima Trindade dentro de nós, na nossa interioridade, né? Isso passa a acontecer depois que há os sacramentos. Mas para o judeu, até hoje, aquele é o contato com a divindade, né? Aí a muralha de Jerusalém, né? Quem já teve a oportunidade de visitar Israel, né, vai ver lá que o judeu ele segura ali, ele reza ali é o contato dele com a divindade dele, né? Toda essa desgraça, né, que a gente está vendo, toda essa situação aí árabe-israelense aí que agora aflorou de novo, né? Isso é uma das queixas que os judeus falam, né? Que em Jerusalém você tem ali aquele domo dourado, que seria o local onde Maomé subiu aos céus montado num cavalo alado. E aquele é a terceira cidade de devoção dos muçulmanos, né? A primeira é Meca, né? Os muçulmanos eles têm que ir para Meca peregrinar uma vez na vida. A segunda é Medina, que é a cidade do profeta. A terceira seria Jerusalém, onde tem ali o domo dourado, que é onde Maomé teria subido ao céu, segundo a tradição muçulmana. E eles falam, puxa, de 45 para cá, né, dessas guerras, teve um momento que os muçulmanos dominaram Jerusalém e eles não davam acesso aos judeus à muralha, né? E eles argumentam, hoje a gente dá pleno acesso aí para que eles vão lá no Domo Dourado, né, tenham acesso lá, né? Mas nosso único contato com a nossa divindade, né? E aquele Domo Dourado não é nem o lugar mais importante deles, né? Para o judeu ainda é Jerusalém, ali ainda é o Muro das Lamentações, até hoje o contato dele com a divindade, né? Ainda tem Meca, tem Medina, né? Que é o terceiro lugar deles. Enfim, só para fechar o parênteses, né? Mas sim, é esse templo. Então Jesus tinha, né, zelo pelo templo. Subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele morada de seu pai, uma casa de oração. E por isso ele se indigna pelo fato do seu ato externo ter se tornado um lugar de comércio, né? Porque a gente vê lá, então uma família pobre leva lá Jesus para apresentar no templo, eles têm que dar ali um casal de rolinhas, né? Para dar em holocausto, em sacrifício. Opa! Um monte de gente vai vir aqui e vai precisar ter umas rolinhas, né? Então vamos montar uma tenda aqui para vender umas rolinhas e ganhar um dinheirinho e tal, né? Isso vai chegando a um ponto que aquilo vai escalonando e que vira ali um mercadão de madureira ali no átrio do templo, né? Olha, peraí, passou do ponto, né? Não é assim, minha casa será casa de oração, né? Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram um respeito religioso pelo templo, né? Então ele vai citar aqui o comecinho do Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, onde os apóstolos se reuniam para a partilha do pão e também se reuniam no templo para a oração no templo, né? Então, mesmo depois aí da paixão, morte e ressurreição de Cristo, continuou havendo um zelo pelo templo por parte da igreja primitiva. Ainda que se já entendesse, né, principalmente depois de Pentecostes, que nós passamos a ser templos do Espírito Santo. Esta profecia, aqui, contudo, no limiar de sua paixão, Jesus anuncia a ruína desse esplêndido edifício, né? Ele vai falar, não sobrará pedra sobre pedra, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal dos tempos finais que vão abrir-se com sua própria Páscoa, né?
Esta profecia, porém, pôde ser relatada de um modo deformado por testemunhas falsas. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? No momento lá daquele interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuído como injúria quando ele foi pregado. Ele disse que vai destruir o templo. Ele não disse isso. Longe de ter sido hostil ao templo, local em que, aliás, ministrou o essencial do seu ensinamento, ele ia ao templo ensinar, né? Tanto que quando vão buscá-lo ali no Horto das Oliveiras, né, para prendê-lo, ele fala, mas espera aí, todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e não me prenderam? Né? E prende agora furtivamente, aqui de noite, como um ladrão? O que houve? Né? Então, ele era ali no templo o local de predileção dele para ensinar para as pessoas. Né? Então, ele está dizendo aqui que Jesus tinha zelo pelo templo. Né? Se um dos motivos que os judeus julgaram o culpado culpado de morte foi por blasfemar contra o templo, isso não é verdade. Mais ainda, identificou-se com o templo ao apresentar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, que manifestará a entrada em uma nova era na história da salvação. Vem a hora e quem nem sobre a montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, né? Adorarás em espírito e verdade. Ele vai complementar. Por fim, né, falamos da lei, falamos do templo, falaremos dessa questão de Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, como a gente falou, né? Quem pode perdoar pecados que não Deus? Que constituiu para eles a verdadeira pedra de escândalo. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade que comia com eles. Contra os que dentre os fariseus estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros, Jesus afirmou: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores em arrependimento. E foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que pretendem não necessitar de salvação estão cegos para a própria cegueira. Porque os fariseus realmente se acreditavam como isentos de pecado, né? Chegava lá no templo e que bom, Senhor, que eu faço jejum, que eu dou parte dos meus bens, que eu pago o dinheiro, eu não sou como esse publicano aí, né? Os fariseus não se viam como pecadores, né? E Jesus vai jogar na cara deles, olha, todo mundo é pecador, né? Se você quer tirar um cisco do olho do teu irmão, repara na trave que está no teu olho. Primeiro tira a trave do teu olho para que você possa enxergar bem e tirar o cisco do olho do teu irmão, né? E isso escandaliza, né? Porque realmente, né, se viam como pessoas acima do pecado. Mas foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Foi isto que disseram com razão, cheios de espanto. Só Deus pode perdoar os pecados. Tem razão. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus, né? Não existe meio termo aqui. Ou ele realmente é Deus, ou ele é alguém que blasfema, já que está perdoando pecados. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta. Aquele que não está comigo está contra mim. Assim também, quando diz que nele está alguém que é mais do que Jonas, né? Que ele vai falando assim, eu estou aqui com vocês, mas no juízo final, os ninivitas vão julgá-los. Porque os ninivitas, quando foram recebidos por Jonas, vocês conhecem essa história, né, do Antigo Testamento, né, que Jonas foi enviado para os ninivitas, né? Dizem a tradição que essa história pode ter sido uma história fictícia, mas o Frei Francisco já falou isso uma vez numa homilia, né? Enfim, mas qual é o significado simbólico aqui, né? Jonas é chamado para anunciar aos ninivitas, essa cidade de Nínive, que eles devem se arrepender dos seus pecados e louvar a Deus, pois senão a cidade vai ser destruída, né? E tem lá todo aquele lado místico, né, que Jonas se recusa aí, ele é engolido por uma baleia e a baleia cospe ele lá na praia de Nínive, e ele prega e as pessoas realmente se arrependem e Deus perdoa a cidade de Nínive. E Cristo vai falar, né, em Cafarnaum, olha,
Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém que é muito maior do que Jonas e vocês não se arrependem. Alguém que é mais do que Salomão, mais do que o templo, ou quando lembra, referindo a si mesmo, que Davi chamou o Messias de Senhor, né? A gente fala, como é que pode chamar, vou dizer ao meu Senhor, né? Se alguém que veio depois dele, né? Ele chama o Messias de Senhor. Então o Messias está acima do rei Davi. E disse, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. A gente já leu essa passagem aqui, né? Que daí eles pegam em pedras para matá-lo, né? Porque ele se dá o mesmo nome de Deus, né? Javé, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Né? Então ele usa no presente, dizendo que ele é, não é que eu fui, né? Eu sou desde todo sempre. Como São João vai dizer, no começo era o verbo, né? Então ele sempre foi, desde todos os tempos. E vai dizer, eu e Pai, e o Pai somos um. Né? Que seja um, como eu e o Pai somos um só. Filipe, quem me viu, viu ao Pai. Então, isso também é causa de escândalo, né? Quando ele se equipara ao Pai, ele diz que ele é um só com o Pai. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai que ele realiza. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. Essa exigência de conversão, ante um cumprimento tão surpreendente das promessas, permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância, ao mesmo tempo que pelo endurecimento da incredulidade. Né? Você tem as duas coisas. Tem a ignorância, mas também tem esse endurecimento da incredulidade, né? De que fecharam os olhos para ver. Né? Que a gente fala, esses são os principais motivos dos milagres. Né? Então, se testemunharam milagres, né? Deveriam crer, deveriam ter os seus corações abertos. Né? Quantos será que daqueles que estavam no julgamento de Cristo, né, gritando, crucifica-o, crucifica-o, talvez entre esses mesmos que gritaram crucifica-o, talvez estivesse ali alguém que comeu na multiplicação dos pães, ou que teve um membro coxo curado, ou que teve um demônio expulso, né, ou que se beneficiou de alguma forma de algum outro milagre dele, né? Então, aquele mesmo que talvez se beneficiou de um milagre, talvez estivesse naquele momento gritando, crucifica-o. Né? Testemunhamos milagres e, ao mesmo tempo, endurecemos os nossos corações. Deixamos-nos enganar, né, por mentiras dos ignorantes. E não vimos nele o rei. Para continuação, são 11h37, eu vou continuar pelo compêndio. A gente tem que ir até o sepultamento de Cristo. Então vamos aqui as perguntas 112 a 124. Né? Então ele vai falar que acusações ele foi condenado, como se comportou em relação à lei, ao templo e ao Deus único. Quem é responsável pela morte de Jesus? Os judeus? De um amigo meu que era judeu falou, não, os responsáveis são os romanos. Quem é o responsável? Todos nós pecadores. Todos nós que somos pecados somos responsáveis, né? E também nós, ao pecarmos, hoje, se você cometeu um pecado, pense, você acaba de enfiar um espinhozinho ali na coroa dele. Aqui, mais um, senhor. Aquele pecado que você cometeu agora. Né? Que esse tipo de pensamento nos ajude a ter mais forças por não pecar. Né? Cada pecado, né? Aquela nilhazinha de 15 quilos que você bota lá no supino que você faz na academia, aquele pecado que você vai cometer, assim, pô, hoje eu vou cometer fornicação, eu vou cometer adultério, eu vou sonegar impostos. Senhor, peraí, a cruz aí tá muito leve, então bota aqui mais 15 quilos aqui em cima, aqui, carrega aí, senhor. É o que fazemos. Todos nós somos culpados na morte de Cristo, porque somos todos pecadores. Então, quem é responsável pela morte de Jesus? Pergunta 117 no compêndio.
a paixão e a morte de Jesus não podem ser imputados indistintamente nem a todos os judeus que então vivos na época, né? Nem aos outros judeus que vieram depois, a cada um dos pecadores, ou seja, todo homem é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor, porque foi para isso que ele morreu, foi para perdoar os nossos pecados. Se não fossem os nossos pecados, aquela hora que foram buscá-lo no Horto das Oliveiras, ele ia fazer da mesma forma quando ele disse, antes de Abraão fosse eu sou, e que eles levaram ele para cima do penhasco para apedrejar e ele passou pelo meio dele. Então ele era feito isso de novo. Mas ele morreu pelos nossos pecados. Mais gravemente, olha isso, né? Uma tapa na nossa cara, né? A gente falou dos judeus, né? Mais gravemente culpados ainda somos os cristãos, que mais vezes caem de novo no pecado e se deleitam nos vícios, né? Então, principalmente, meus amigos, a gente evitar o pecado deliberado, né? Porque na nossa caminhada espiritual, muitas vezes a gente vai pecar e oxalá que, se venhamos a pecar, que seja apenas o pecado não deliberado, né? O que é o pecado deliberado? É aquele pecado mais frio daqui. Olha, eu ainda não cometi o pecado, eu sei que é pecado, eu sei que se eu fizer, eu vou enfiar um espinho na coroa de Cristo e eu vou fazer mesmo assim. Esse é mais grave, né? A gente vai ter nas aulas de moral, né, o que constitui o pecado mortal. Aquele pecado que é grave, de matéria, né? Então, se eu mato o meu irmão, ou se eu dou um cutucão nele, né? O cutucão é uma matéria leve, o homicídio é uma matéria grave, né? Se eu esqueci de dar 50 centavos para o meu irmão, ou se eu roubei uma quantia maior, né? Matéria leve, matéria grave. Mas o pecado mortal ele também é deliberado. Eu sei que é pecado e eu quero fazer mesmo sabendo que ele é pecado, né? Então, esse é mais grave ainda, né? Esse saiba que você está lá com um espinho na mão para enfiar na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos isso em mente para que a gente não peque, né? Principalmente se ainda temos algum pecado de estimação, né? O que é o pecado de estimação, né? A nossa vida é uma vida de conversão. Enquanto estivermos aqui como igreja militante, é uma vida de conversão. E para muitos cristãos, né, desde um momento de querigma, né, desde aquele primeiro momento que ele recebe o anúncio do evangelho, até ele de fato ser santo, às vezes há uma caminhada. E nessa caminhada, às vezes, a gente vai aparando coisas da nossa vida que estão erradas, né? Então aquele pecado de estimação é aquele que eu resisto a não abrir mão dele, né? Pode ser algum pecado que você tenha mais dificuldade, né, pelas circunstâncias da sua vida, de abrir mão desse pecado. Mas uma vez que você tem consciência que é pecado, se esforce para evitá-lo, né? Se esforce para abrir mão dele, porque senão é como se você estivesse naquela situação ridícula, né, daquela menininha, né? É uma história que talvez alguns de vocês tenham conhecido. Dom Rafael Cifuentes, né? Ele foi bispo auxiliar aqui do Rio, falecido tem pouco tempo, e ele contava essa história, né, de uma mãe que pegava a sua filhinha e toda noite ia fazer a consagração à Nossa Senhora com a filhinha, né? A música que a gente canta, né? Consagro os meus olhos, minha boca, meus ouvidos. E essa menininha, ela tinha ali um ursinho, né, de pelúcia que a minha filha tem também, né? É o soninho marrom dela. Ela só dorme agarrada com o soninho marrom. Então, essa menina era o tal do ursinho lá que eu não desgarrava do ursinho de forma alguma, né? Então, eu dou meus olhos, dou minha boca, dou meu nariz, dou meu ouvido, mas o meu ursinho eu não dou, né? Maria, né? O pecado de estimação é o seu ursinho, né? Você tem em mente algo muito melhor que está ali, que é a santidade, a vida aderida a Cristo, mas você se recusa a ser santo porque você está pegado ao seu ursinho, né? Que para pensar no seu ursinho, por mais atrativo que ele seja para você, com olhos de vida eterna. O que será o seu ursinho se você tiver a perseverança final, se formar santo e viver tendo a visão beatífica, vendo a Deus face a face por toda a eternidade? O que era aquele pecadinho que você teve tanta dificuldade em abrir mão dele? Era o ursinho.
né? Não era nada, né? E somos crianças na vida interior, somos crianças nessa vida caminhada, não temos um pleno entendimento das coisas, nos apegamos a ninharias, nos apegamos a coisas que quando estamos adiante da eternidade, da vida eterna, são coisas que são pó, que não são nada. E às vezes a gente tem uma dificuldade danada de abrir mão daquele pecado, né? Às vezes é uma pequena corrupção que você tem no seu trabalho, né? Que não, mas é assim mesmo, e se eu não tiver isso eu não consigo dar a qualidade de vida que eu dou para minha família e tal, e você persiste ali, né? Você precisa abrir mão, né? Eu digo, nem sempre é simples, né? Muitos de nós temos os nossos pecados de estimação deliberados, né? Mas que a gente deve se esforçar o máximo para abrir mão deles, né? E levar para a confissão, né? Por quê? Eu falei das condições que fazem de um pecado mortal, né? Vamos ter aulas sobre os sacramentos, vamos ter aula sobre confissão. Mas se eu vou para a confissão com um pecado que eu não me arrependi, a confissão não é válida. Para eu poder levar para a confissão, eu preciso ter me arrependido daquele pecado. E preciso ter o propósito firme de não voltar a pecar. Ainda que eu volte a pecar. Mas ao menos o propósito eu preciso fazer, né? Então, o sujeito está lá num caso extraconjugal, lá com a secretária dele e tal, né? Não, eu vou abrir mão disso, né? Eu vou mandar ela embora, vou demitir ela e tal, não sei o que, papapá. Confessa, tá bom, foi válido. Aí depois ele foi fraco e pecou de novo, né, adultério? Bom, se aquele propósito dele foi sincero, a confissão é válida. Mas se ele está mantendo aquilo dali, né? Essa é a dificuldade aí de todo esse drama que é dos casais de segunda união, né? Uma situação muito difícil, né? Mas por que o casal de segunda união ele não pode ir à confissão, né? Porque se ele vai confessar que ele está vivendo uma situação irregular, tá, mas você tem o propósito de deixar de viver essa situação irregular que você está? Poxa, não tem. Eu vou continuar assim. Não pode, né? Confessar, né? Não sei se é a situação de algum de vocês, né? Eu sei que para as pessoas que estão nessa situação é um tema que às vezes é muito difícil, mas é um tema que tem que ser falado. Na catequese a gente vai ter uma aula, é uma aula que a gente tem que vir aqui de colete à prova de balas, né? Que todo ano que a gente dá aula do Sexto Mandamento, aqui as chispas sai tiro quase aqui, né? Mas então, chegaremos lá, né? Teremos a aula do Sexto Mandamento, né? Acho que a do ano passado está no canal do YouTube, se alguém quiser se adiantar e ouvir lá. E a gente vai falar mais sobre adultério, sobre esse tipo de coisa e sobre esse drama que é a situação dessas pessoas, né? Que estão em adultério, né? Chamar as coisas pelos nomes que elas são, né? Voltando ao compêndio. Como é que eu estou de tempo? 37. Porque a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus. Para reconciliar consigo todos os homens destinados à morte por causa do pecado, Deus tomou a iniciativa amorosa de enviar seu Filho para que se entregasse à morte pelos pecadores, anunciada no Antigo Testamento, em particular como sacrifício do servo sofredor, né, que a gente leu. A morte de Jesus aconteceu segundo as Escrituras, né, já estava anunciado. De que modo Cristo se ofereceu ao Pai? Toda a vida de Cristo é livre oferta ao Pai, para cumprir o seu desígnio de salvação. Ele dá a vida em resgate por muitos, e desse modo reconcilia com Deus toda a humanidade. O seu sofrimento e a sua morte manifestam que a sua humanidade é um instrumento livre e perfeito do amor divino que quer a salvação de todos os homens. Como se exprime na última ceia a oferta de Jesus. Na última ceia com os apóstolos, na vigília da paixão, Jesus antecipa, isto é, significa e realiza de modo antecipado a oferta voluntária de si mesmo. Isto é o meu corpo que é dado por vós, este é meu sangue que será derramado por vós. Ele institui assim, como ao mesmo tempo a Eucaristia, como memorial do seu sacrifício, os seus apóstolos como sacerdotes da nova aliança, né? Então, ele só morreu na cruz uma só vez, né? Mas isso é rememorado sempre, todas as vezes que fazemos uma missa, né? Então, o que é a missa?
Você vai ter lá o teu amigo que é pagão, que você está querendo converter ele, e você está falando sobre para ele que tem que ir na missa. Tá, mas o que é a missa? Você já sabe responder o que é a missa? Isso aí, é a renovação incruenta do sacrifício pascal de Cristo. A missa não é uma reunião da comunidade católica. A missa não é a homilia. A missa não é um grande sermão. A missa é principalmente esse sacramento que é a renovação da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não que acontece de novo, mas a gente rememora. É como se você ali na missa você tivesse ali, abrisse um portal assim, que você está vendo ali o que aconteceu no Calvário ali 2000 anos atrás. Você está vendo aquilo de novo. Não está acontecendo uma nova vez, mas você está rememorando, você está relembrando, você está vendo aquilo, né? E um desses livros aí de como assistir à missa, né, fala às vezes uma forma muito frutífera de assistir à missa é esquece o que está sendo dito, né? Para não escandalizar ninguém. É uma forma muito frutífera de também assistir à missa, você prestar atenção em cada oração, mas ó, vê ali no altar o Cristo que está se dando a morte da cruz novamente por você, né? Novamente, uma vez só, mas rememorando isso, né? Enxerga isso ali naquele altar, né? Você pode fazer isso desde o começo da missa, né? Da procissão de entrada. Você pode ver ali Cristo entrando triunfalmente em Jerusalém, né? Hosana. Você pode ver ali na liturgia da palavra, né? Cristo pregando, lendo as escrituras no templo. A gente acabou de falar que ele lia as escrituras no templo e ensinando as escrituras na homilia, né? Você pode ver ali no ofertório, né? Cristo instituindo a Eucaristia, né? E por fim ele morrendo na cruz, né? Isso, você vê isso acontecendo de novo, né? Tem um filme que era de uma menininha que ela vai vendo, é uma animação, eu esqueci o nome agora, essas coisas vão acontecendo ali sobrenaturalmente, ela vai vendo, né? Tem um filme que inclusive eu vi ontem com as crianças e que acho que toca mais os adultos, né? Se chama O Maior Milagre. É isso aí, é um muito bonito, animado, né? E ele conta exatamente o que acontece e ele transforma a vida de 2 adultos, né? De 3 adultos. O filme está no Netflix, por incrível. Como é que é o nome? O Maior Milagre. O Maior Milagre. Aí. Vale muito a pena. Dica. É 1 horinha de filme. Tem um livro que explica muito bem também a missa. Banquete do Cordeiro. Banquete Cordeiro, né? Tem aqui no... Porque agora o sacrário está fechado, né? Mas aqui na nossa capelinha do Santíssimo tem o Banquete do Cordeiro ali, naqueles livrinhos que ficam ali embaixo, né? Tá muito bonito ali também. Então, enxergar a missa dessa forma. Dizem que o Padre Pio, né, de Petrutina, que ele via essas coisas literalmente, né? Que às vezes a missa dele demorava 3 horas. Assim. Padre, né? Peraí, Cristo está aqui andando aqui com a cruz, assim. Diziam que ele via essas coisas acontecerem mesmo, né? A missa dele era uma coisa meio fantástica, né? O Padre Pio, né? Quem já leu a biografia dele, ouviu, tem um filme dele no YouTube aí, né? Foi um santo de grandes milagres, né? Fazia coisas muito extraordinárias, né? E dizem, né, que do século XX, né? Que é um século de tanta materialismo cientificista, né? E Deus deu aí à igreja no século XX uma Nossa Senhora de Fátima com esse milagre do sol e um Padre Pio para escandalizar os céticos, né? Padre Pio que aparecia voando no meio dos caças, né? Que estavam tentando bombardear ali Petrutina e a gente não consegue acertar o alvo que aparece esse monge aqui na nossa cara aqui, a gente não consegue mirar, né? Que tinha bilocação, aparecendo num hospital nos Estados Unidos ao mesmo tempo que ele estava ali na Itália, né? Umas coisas assim que a missa dele, ele via essas coisas acontecerem mesmo, né? Os dirigidos espirituais dele, ele via o anjo da guarda andando junto, né? Com ele, né? Então, e São José Maria Escrivá, ele cumprimentava, eu não sei se ele via o anjo da guarda, mas ele cumprimentava, né? Você chegava, ele falava, tudo bem, tudo bem. O que você fala? Não, tô falando com o seu anjo da guarda também, tá sempre aqui contigo, né? O que acontece na agonia do horto do Getsêmani? Apesar do horror que causa a morte da humanidade, toda santa, aquele que é o autor da vida, a vontade humana do Filho de Deus, adere à vontade do Pai para nos salvar. Jesus aceita carregar os nossos pecados no seu corpo,
fazendo-se obediente até a morte, né? Esse momento é muito bonito, né? Porque a gente vê esse lado tão humano de Cristo, né? Mostrando o que ele tem, né? A gente já falou, ele tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, né? E você vê a oposição da vontade da natureza humana e da natureza divina, mas que ainda assim a sua vontade humana se coloca subordinada à vontade divina, né? Pai, afasta de mim esse cálice, é a minha vontade, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. Então ele adere, né? Ele quer fazer a vontade do Pai, ainda que não seja a vontade dele. A vontade dele é afastar esse cálice. Quais são os efeitos do sacrifício de Cristo na cruz? Jesus ofereceu livremente a sua vida em sacrifício expiatório, ou seja, reparou as nossas culpas com obediência plena do seu amor até a morte. Esse amor até o fim do Filho de Deus reconcilia com o Pai toda a humanidade. O sacrifício pascal de Cristo resgata, pois, os homens de modo único, perfeito e definitivo, e lhes abre a comunhão com Deus. Porque Jesus chama os discípulos a tomar a cruz deles, chamando os seus discípulos a tomar a própria cruz e a segui-lo, Jesus quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles que são os seus primeiros beneficiários, né? De novo, isso é uma doutrina católica. Aqui é um ensinamento que a nossa doutrina é um pouco diferente da doutrina protestante. Os protestantes, em sua maioria, né, acho que cada vertente protestante às vezes tem pequenas variações, mas eles vão entender que os méritos da paixão de Cristo são suficientes para nos redimir dos pecados, e são mesmo. Por isso, já falamos isso aqui, né? O que é o Renato se esforçar em ter uma vida reta? Por mais que ele se esforce, os méritos dele não vão ser nada perante aos méritos de Cristo na cruz, né? Que se deu na cruz por mim. Mas Cristo quis que isso fosse assim, né? Ele quis que... Ele poderia carregar aquela cruz sozinho, né? Mas ele permitiu que um Simão de Cirene carregasse com ele, né? Ele faz isso o tempo inteiro, né? Já deu o exemplo das bodas de Caná, né? Ele poderia ter transformado em vinho, mas não, vai lá, carrega, né? São Pedro, né? Pedem lá... Tem aqui um dos trechos que ele cita quando ele estava falando do respeito que Cristo tinha sobre o templo. Cristo pagava o imposto do templo, né? Viam lá o pessoal, o seu mestre não paga o imposto do templo não, para manter o templo? Ele paga, né? E como é que ele faz com paga, né? Ele podia fazer assim e ter moeda ali para pagar. Ele, não, Pedro, o que você sabe fazer mesmo? Tu é pescador, né? Então, vai lá, joga o teu anzol, pega 2 peixes, aí você vai tirar, vai ter uma moeda na boca de cada um, né? Faz esse milagre aí e paga, né? Mas poderia fazer assim, mas não, ele quer que Pedro vá lá e pesque, né? Ele sempre quer a nossa coparticipação, que embora o mérito seja dele, né, o nosso mérito entra junto, vai no pacote, nós somos o embrulho do presente dado ao Pai, né? E vai tudo ainda no balaio, né? Por isso, no momento do ofertório, né, é uma hora que você deve se esforçar por colocar tudo aquilo que você fez naquela semana de bom e coloca ali junto com o pão e com o vinho, né? Às vezes, se o Renato está desafinando ali na música do ofertório, ali você não consegue se contestar, esquece o Renato e coloca as coisas ali que você fez de bom naquela semana e oferece. Vai ali junto da patena, ali, junto com o pão e com o vinho, e passa a ter um valor infinito para Deus, que vai no mesmo balaio, né? E você pode fazer súplicas nessa hora também, né? Aquele teu parente que está doente aí com Covid, aí, que você está querendo tanto aí a melhora dele, né? É aquela hora para você pedir. Em que condições estava o corpo de Cristo, quando se encontrava no túmulo? Cristo conheceu uma verdadeira morte e uma verdadeira sepultura, mas o poder divino preservou o seu corpo da corrupção. Então, esse trecho, a gente falou dele, tá aqui no Jesus foi sepultado, né? Ele morreu de verdade. A gente falou disso quando a gente falou naquela aula da Semana Santa, né? Da ressurreição. Acho que a gente até leu esses trechos, né? do catecismo, né? Se Cristo tivesse morrido ali na cruz, né? E no mesmo segundo, ô pessoal, tô aqui, ressuscitei, né? Ele morreu mesmo. Deu ali um David Copperfield, ali sumiu, apareceu de novo ali e tal. Não,
Ele morreu. Ô, Longino, pega a lança aí, vê se é mesmo morto. Fura, ele sai, vinha, caralho, morreu, tá morto. Né? Tira o corpo, carrega o corpo, bota na sepultura. Ele morreu de verdade. Né? Então era um corpo morto. Né? Se conheceu a corrupção ou não, né? Provavelmente não, né? A gente não sabe porque o sepulcro vazio estava, mas tem esse simbolismo dos 3 dias, né? Esse simbolismo dos 3 dias como sendo o tempo que o cadáver apodrece. Né? Se vocês forem ver lá em São João a ressurreição de Lázaro, né? Ele vai dizer que já tinha mais de 3 dias que estava ali. Né? E quando ele vai lá para abrir o túmulo, falam, Senhor, já está sepultado há mais de 3 dias, o corpo já fede. Né? Ou seja, depois de 3 dias já tem essa putrefação. Né? Então ele teria ressuscitado antes dos 3 dias, né? Ter a putrefação. A gente não sabe os detalhes, porque ninguém viu no momento. O sepulcro vazio estava, né? E assim a gente acredita, né? Para com essas heresias que tem hoje em dia. Mesmo que eu visse o corpo de Cristo ali, ainda presente na sepultura, eu continuar acreditando. Não, a gente acredita porque ele ressuscitou de verdade, né? O seu corpo já não estava mais ali, né? E nós também ressuscitaremos. Também nós um dia ressuscitaremos, né? A gente tem aí na história da igreja, né, alguns relatos, né, de santos que os seus corpos permaneceram incorruptos também, né, mesmo depois de sua morte. Né. Ontem celebramos aí a festa de Santa Rita de Cássia, né, que é uma dessas santas que ficou com o corpo incorruptível. Né. Alguns vão estar aí em igrejas para devoção. Né. São Francisco de Paula também. Né. Tem alguns casos. Né. A língua de Santo Antônio. Né? Tem alguns casos desses, né, na história da igreja. Né? O ápice é Maria, né, que não só ficou incorrupta, como não morreu, né, subiu ao céu, foi assunta ao céu. O menino italiano não tem agora? Recente, 2016? Deve ter. Vira e mexe aparece algum caso. Assim. O Beato Carlo. É o arco de... Mas tem esse ensinamento aí, né, que a incorrupção, né, que pela vontade de Deus, alguns corpos não se corrompem, né? E também o da nossa grande maioria, né, serão restaurados os nossos corpos no juízo final, né? Nossos corpos vão para a sepultura, apodrecem, né? Mas um motivo de que a forma católica é preferencial ao sepultamento em relação à cremação, né? Não é um erro, não é um pecado cremar, né? Ainda mais em certas cidades, como a cidade do México, que já não tem mais espaço para sepultar os mortos. Mas a forma preferencial é o sepultamento exatamente em respeito a esse corpo que um dia há de ressuscitar. Eu já falei, né, que o Marcos, que era catecista aqui, falava, e como será o meu corpo ressuscitado? Vai ser do jeito que você foi mais bonito nessa vida. Né? Vai ser mais parecido quando eu era adolescente, quando eu era adulto jovem, quando eu era velhinho, não sei. Vai ser do jeito que você foi mais bonito. Né? A gente sabe que o corpo ele vai guardar alguns aspectos do nosso corpo atual, ao mesmo tempo que será diferente, né? É como o corpo de Cristo, né? Guarda as chagas, né? Acredita não, Tomézinho? Quer acreditar aqui, ó? Bota a mãozinha aqui, Tomé. Acredita aqui, ó. Ao meu lado aqui, ó. Né? Ele guarda, né, as marcas, né, da paixão, ao mesmo tempo que é um corpo diferente, né? Que aparece ali para Maria Madalena, ela confunde ele com o jardineiro, né? Ele só vai reconhecer quando ele fala Maria, Rabone, né? Aparece para os discípulos de Emaús, eles não reconhecem. Aparece na praia com João e Pedro pescando, né? E eles não reconhecem de imediato, né? Só quando ele lança as redes que João fala, é o Senhor. É um corpo místico, é um corpo misterioso. Um corpo, né? Ressuscitaremos em corpo, a nossa alma é imortal, né? Assim como Cristo ressuscitou em corpo. E essa aparição é o divino, chamado divino? Qual aparição? Qual aparição? Essa aparição que você está comentando agora? Não, eu comentei várias, né? Como divino, não? Tem essa festa do divino, Não, desconheço, né? Eu falo essas passagens que ele aparece depois de morto da Bíblia, né? Ele aparece para Maria Madalena, e no começo, né, ali no Evangelho de João, ela fala, ela não reconheceu porque achou que era o jardineiro. Senhor, foi você que levou o corpo dele, me fala onde você levou que eu vou buscá-lo. E que daí ele fala, Maria, e aí que ela percebe, né? Rabone, né? Aparece para os discípulos de Emaús, né? Que eles também não reconhecem, só quando ele parte o pão, aparece ali para Pedro e para João, que
estavam ali sem ter o que fazer depois da paixão, e eu vou pescar, né? Vou voltar para a minha ocupação antiga. Você tem algumas cidades que nessa época eles comemoram a festa do divino. Festa do divino, Tem né? Goiás. Talvez, eu não sei. Trindade, Desconheço. Trindade. Ok? Bom, vamos rezar o nosso último Regina Coeli, né? Porque hoje, com Pentecostes, se encerra o tempo pascal. A partir de amanhã, se volta a rezar a oração do Ângelus, ao meio-dia. Tá? O Tiago estava querendo que apagasse, né, o Ciro Pascal, né? Quem for na missa, a última missa do dia, que é das 7h30 da noite, né, no final da missa vão apagar o Ciro Pascal, já representando o término, né, do tempo pascal. A gente volta ao tempo comum. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.